Dois, três. Meu nome é Leandro Rosa, estou aqui num projeto aqui do podcast e com essa ideia do podcast eu quis trazer pessoas, né, que são referências para mim e para alguns mercados, e hoje eu estou aqui, um grande amigo, um grande parceiro, né, um grande empresário, que eu sempre me espelhei muito na minha empresa, para construir a minha empresa, para gerenciar a minha empresa nele. Então, tenho o prazer de receber ele aqui hoje, que é o Diogo Paiva, da Delta, do Grupo Delta, e vamos entrevistar esse grande homem aqui para extrair informações dele aí, e o máximo que a gente puder aprender com ele, estamos aqui hoje para isso. Que honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Espero que nosso papo seja enriquecedor para a nossa amizade, mas também para quem está nos assistindo. E vamos que vamos. Tô aqui 1 hora todo seu. Então vamos lá. Diogo, eu tenho certeza que não tem como falar do empresário Diogo sem falar um pouco de como você chegou até aqui, né? Então, quero te deixar livre aí à vontade para você falar um pouco, talvez, da sua infância, da sua adolescência, né? Eu sei que teve uma transição de profissão, né? Tava indo para um caminho, foi para o outro, eu já sei da sua história, mas eu quero que você compartilhe com a gente aí como é que foi essa parte aí de infância, adolescência, o que você sentia vontade de compartilhar com a gente. Cara, de fato, a Delta, o empreendedorismo, para mim, ele caiu de paraquedas, né? Por acaso, numa tomada de decisão ali, sem saber qual a decisão que eu estava tomando. Acabei conversando ali, uma conversa sincera com meu pai, decidindo ficar na empresa, né? Então, para contextualizar, Ah, entrei na empresa já com 17 anos, estava ali nos primeiros anos de faculdade, cursava direito. Minha intenção era ser advogado, porque meu pai era advogado. E aí meu pai já tinha empresa, tinha fundado ali também no mesmo ano, ali 2013, 2014. Sim. E, e eu comecei a perceber, olha que visão errada hoje, né? Eu comecei a ver que na empresa movimentava mais dinheiro do que no escritório. E aí numa virada de ano, 2020, 2013 para 2014, até numa delegacia ali acompanhando um cliente na delegacia, numa conversa ali esperando para fazer o boletim de ocorrência. E falou: "Cara, e aí, o que que você vai fazer no ano que vem?" E aí, cara, meu olhar foi: aonde está o dinheiro? Obviamente, sem saber que dos R$ 100 que é faturado na empresa, 90% é custo, e olhe lá se vai sobrar Se vai 10, sobrar. enfim, totalmente diferente. E aí eu decidi de fato ir para a empresa, e aí comecei essa jornada ao lado do meu pai, tinha 17 anos, então um entendimento muito raso do que ele estava fazendo. E aí comecei a ir ao lado do meu pai até um determinado momento, até 2017, 3 anos depois, onde meu pai ficou doente, meu pai teve câncer, e nessa transição do câncer, esse processo de tratamento, ele se desligou totalmente da operação. E aí aquele filhinho de papai que estava lá dentro, só sendo os olhos e ouvidos, fofocando o que acontecia durante o dia, de fato teve que amadurecer e tocar o negócio, e enfim. Aí o ano de 17 fiquei sozinho, quando ele retorna em 2018, meu pai passou por tudo que conseguiu passar muito bem pela doença. Quando ele retorna, ele entendeu que nós éramos muito por um lugar só. E aí ele seguiu outros caminhos e hoje está super bem seguindo no agro. E aí eu continuei a empresa e aí é o que é hoje. Essa transição de quando você saiu da advocacia para ir para a empresa, você tinha quantos anos? 17 anos, 17. estava nos primeiros períodos ali do direito. Comecei cedo a faculdade, foi um pouco precoce, um pouco de tudo que eu fiz. Eu entrei na faculdade com 15 anos de idade, eu não terminei o ensino médio, meu pai é advogado, né, então as brechas ali, É, liminar e tal, entrei, e então eu já estava ali no terceiro, quarto período quando eu fiz essa transição. Tentei continuar a faculdade na empresa, mas aí, enfim, a operação te suga, e aí quando sugou a gente já tranquei, segui Delta e tá lá Delta e vamos Delta. vamos, Delta. Assim, ó, igual eu falei no início, né? Eu já conheço você, mas para quem não te conhece, quem que é o Diogo Paiva por trás do CNPJ? Porque eu sei que as pessoas te vê, né, como um empresário de sucesso, seus concorrentes, seus parceiros igual eu, né, sua família, seus amigos, mas quem você diria que é o Diogo por trás do CNPJ? Porque eu acho que hoje você é visto mais como empresário, né? Cara, atrás do CNPJ, eu sou um cristão, esposo, filho, tenho 29 anos e me considero aí um líder nato. A minha habilidade de liderança, eu acredito que eu nasci com ela. Então, hoje, olhando para quem de fato eu sou,
é quem, no meio dessa jornada, encontrou um propósito, tem um propósito muito bem definido, conseguir traduzir isso para a empresa, para o grupo qual hoje eu tenho a oportunidade de estar na frente. E, enfim, cada dia a gente vem consolidando isso, construindo isso e sempre Deus na frente, porque essa é a base de tudo. Falando da sua liderança, eu conheço a sua história, né? Eu conheço um pouco da sua empresa, tenho o prazer de ser fornecedor da sua empresa e ser parceiro, né? Eu falo que realmente quando eu vejo para você, eu vejo isso, né? Eu vejo liderança, né? Eu vejo realmente uma pessoa que sabe liderar, né? Sabe fazer as pessoas prosperarem, uma pessoa gerador de emprego, né? Que faz o possível para trazer mudança para a vida das pessoas, né? E eu, assim, sinto até orgulhoso, às vezes, de ter participado da sua vida em alguns momentos que trouxe muito aprendizado para mim. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer, eu vou levar um pouco para o lado pessoal antes de entrar no profissional. Você sente, assim, falta de ter um momento mais pessoal, seu, de prazer, de descanso? Ou a empresa é o seu prazer e você está focado ali e você não para muito para pensar sobre isso? Cara, sem sombra de dúvida, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tem que ser, né? Tem que ser, até pela intensidade com que as coisas acontecem. Mas assim, eu consigo hoje conciliar, confesso que não é muitos momentos, mas eu consigo em alguns momentos me desligar. É necessário fazer isso até porque, não só por nós, a gente também temos que fazer isso pelas pessoas que estão ao nosso Sim, lado, tá? A nossa família. sim. Então, obviamente, tenho muito a melhorar nessa conciliação, mas tem que ter esse off, tem que ter esse momento de se desligar e, enfim. E aí, no meu caso, por exemplo, o meu refúgio é a fazenda, e aí ele jet ski, água, enfim, nós já vivemos isso Esporte juntos. radical. Esporte radical, então esse é o meu desligar, que é onde, de fato, tô longe do meu celular, enfim, as coisas... Essa parte do esporte radical, eu aposto que as pessoas olham pra você e não vê essa parte não, mas o homem é radical. Mas tá dando certo, cara, tô ficando bom no negócio, depois eu te ensino. Será que o aluno vai ensinar o professor? É bom pô. demais. Diogo, eu acho que não tem como falar de nós, né? Falar da nossa história sem contar como que a gente se conheceu, né? Eu quero relembrar aqui, até porque eu vou entrar num ponto importante aqui, que é quando eu te conheci, realmente a primeira impressão a gente sempre julga, né? O ser humano, né? E aí eu vi você vindo lá naquele caminhão lá, de bermuda, para buscar uma máquina, acho que era no sábado, depois do horário. Eu falei, rapaz, quem que é esse cara que vem aqui buscar uma máquina uma hora dessa, nesse desespero para buscar esse equipamento? E ali, realmente, eu não vi você como grande coisa, era mais um cliente atendendo ali, fora do horário, um doido que estava precisando, que não se organizou e estava tendo que fazer o negócio de qualquer jeito, né? E aí, depois, eu fui visitar a sua empresa, né? Eu nunca esqueço da imagem, né? Do homem com uma bermuda e de Crocs, e ali, naquela época, você tinha quantos funcionários ali? Devia ter uns 60 já? Mais ou menos. Ali, mais ou menos, 2018, né? uns 50 funcionários. Uns 50, 60 funcionários, né? E aí me apresentaram, eu achei que você era o motorista naquele dia que você foi buscar a máquina lá, um gerente, alguma coisa. Me apresentaram como proprietário da empresa. Então, esse momento ali, para mim, foi assim, será mesmo que ele pode tudo isso? Será que esse cara é isso tudo mesmo, né? E aí eu acho que mudou a imagem que eu tive de você, acho que na nossa primeira viagem, né? Não sei se você se recorda, você veio para Goiânia pra gente conhecer algumas empresas. Aí eu opa, espera aí, o cara querendo alguma coisa, o cara tem conteúdo, o cara tem propriedade, né, para tocar uma empresa igual ele toca, né? E eu acho que na nossa primeira viagem, quando a gente foi para São Paulo, não sei se você se recorda, foi uma troca muito boa, né? Eu acho que para nós dois, né? Eu aprendi muito com você, né, sobre a questão a parte administrativa e de gestão. Então, para mim, foi uma troca muito grande ali para mim naquele momento. E eu mudei totalmente aí a visão, a percepção que eu tinha de você, né? Então, assim, entrando nesse assunto, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente como que foi esse crescimento, né? Do Diogo que entrou numa empresa do nada e hoje é o gestor que é, né? Hoje você tem quantos colaboradores? 320 colaboradores. 320 colaboradores. Eu nem consigo imaginar o que é isso, mas compartilha com a gente aí. Na folha de pagamento você descobre. Quando vem a lista lá, você realmente entende o que é 320 colaboradores. Mas o que eu posso dizer, e aí
seguindo, né, a história do 2017, 2018, aquele período ali onde teve aquela transição, eu não sabia o que eu estava fazendo. Essa é a grande verdade. E eu entendi que, como não tinha tempo, né, porque a empresa já estava acontecendo, pequena ainda, tinha seus 10, 15 funcionários, mas ela já existia. Sim. Eu entendi que eu precisava de conhecimento rápido. E aí eu busquei no mercado cursos de finais de semana. Então, desde começando pelo desenvolvimento pessoal, então um dos primeiros cursos assim que foi subjetivo para mim foi o Protagon, do próprio Wendel Carvalho. Para mim Sim. foi esse que de fato virou a chave. E depois busquei cursos rápidos de finais de semana sobre aquilo que a gente estava vivendo no dia a dia. E foi assim que eu me desenvolvi. Se capacitar, né? É, Evoluir de forma rápida. disso até desenvolvi uma frase que eu falo muito para quem eu tenho oportunidade de dizer é que o seu sucesso está naquilo que você não faz no final de semana. Porque eu não estudava no final de semana, meus finais de semana eram totalmente ligados a festas, enfim, a jogo, enfim. Então, antes desse período do meu pai, que foi transformador na minha vida pessoal e na minha vida profissional, meus finais de semana eram totalmente diferentes. E então me desenvolvi assim, e aí, obviamente, a vida do empreendedor é a vida de acertos e erros, né? Sim. Então teve altos e baixos, teve grandes momentos ali de boa safra, mas teve momentos também ali Desafios, de né? desafios, então a gente vive isso. Mas de tudo que você falou, assim, que eu posso dizer desse desenvolvimento é não ter perdido a simplicidade, sabe? Independente se você tem 10 colaboradores, ou 300 colaboradores, ou 1000, e espero chegar nos 1000, mas não perder a simplicidade, né? No final do dia, todo mundo Essência, né? Perder a sua no essência. final do dia todo mundo é igual, cara. No final do dia todo mundo ali é um pai de família, é um filho, é um irmão. No final do dia todos nós somos iguais. Então não perder isso foi algo muito importante para que as pessoas que de fato estejam do nosso lado tá de coração, sabe, tá de verdade, não é aquela coisa financeira, né. E por isso que a gente desenvolveu a amizade, né. A amizade ela vem de trocas sinceras, trocas verdadeiras. Sim. Teve os momentos que eu fiquei muito puto contigo, quando eu quis comprar a máquina você não deixou, enfim, algumas verdades De que você me forma falou consciente. algumas verdades que você me falou que eu não gostei de ouvir, mas tirando essas partes, isso mostra sinceridade, enfim, quanto eu sou grato por quanto você me ajudou a estar aqui nesse momento. E já falei em outros momentos, quero aqui frisar, qualquer pessoa que estivesse simplesmente olhando ali para faturamento, cara, teria levado muito dinheiro meu ali no início, porque eu queria resolver meus problemas com investimento, com Sim, equipamento e tudo sim. mais. E você foi muito consciente para dizer: "Cara, não é a hora. Resolve aquilo dali primeiro, resolve aquilo dali primeiro, aí depois eu te vendo uma máquina". E Exato. enfim. Mas faz parte do trabalho nosso, né? Nós vamos entrar nesse assunto ainda, mas Vamos. eu quero te fazer uma pergunta. Você sempre teve uma visão clara do que você queria e você hoje ainda. Hoje provavelmente você já amadureceu nesse aspecto, né? Mas há 5 anos atrás, você sempre teve uma visão clara do que você queria ou você foi descobrindo isso no caminho? A visão do que é o seu grupo hoje, né? Hoje é um grupo, várias empresas, né? Você sempre teve essa visão clara ou você foi descobrindo e foi mudando isso no decorrer do caminho? Leandro, a gente surfa a onda. Acho que esse é o grande ponto. Mas a gente tem que escolher qual onda a gente quer surfar. E a onda que eu e nessa transição, nesse 2017 para 2018, em tudo que eu vivi, eu descobri um propósito, eu entendi um propósito da minha vida. Então, todas as minhas decisões a partir dali, as ondas que eu escolhi surfar, foram baseadas nesse propósito. De ser uma empresa desejada no mercado, ser a empresa mais desejada no ecossistema que a gente construiu, de ser uma empresa que cuida de pessoas, que ama pessoas, e sendo a pessoa o nosso colaborador, mas também o nosso cliente. Então, eh, com isso definido, com a onda decidida, tudo se tornou consequência. Aí você planta e colhe. Obviamente, por detrás existe muito trabalho, existe 16 Sim, horas por dia, enfim, sim. existe muita coisa por detrás, mas acho que a base de tudo é entender qual onda você vai surfar, senão você começa e para. Você começa e para, e ter isso muito definido, muito bem definido. Ali no nosso início da ascensão, fez com que a gente conseguisse tração.
e ser a empresa que nós somos hoje. E assim, eu percebi também, e é uma coisa que aconteceu comigo também na minha empresa, é que às vezes a gente pensa uma estratégia ou algo que a gente quer adicionar, e a gente vai ali, vai com toda a intensidade do mundo, mas vê que aquilo ali não é o que a gente pensava. A gente tem que desistir daquilo e focar em outra coisa. Eu acho que isso não é nem mudar a meta, né? É realmente ver que aquela estratégia ali não deu certo. E a gente tem que ser flexível nesse ponto, né? De tentar entender. Não, você lembra uma época que a gente tentou correr atrás da questão das portas de se eu fui com você e não eu quero, não sei o quê. E você entendeu que no momento ali não era o que você pensava e mudou, e rápido, né? Mudou aquilo ali rápido. Não, vamos para a Delta Tech, que eu acho que é o que vai dar mais retorno para nós e vai gerar mais valor para minha empresa. E foi o que você fez. Então, acho que o empresário tem que ter isso, né? Tem que saber o momento de mudar a rota um pouquinho, né? Não mudar o foco, mas desviar, às vezes, de alguma coisa ou mudar a rota mesmo. Eu acho que eu diria isso. Essa mudança, na verdade, a gente tem que testar rápido e mudar rápido, né? Então você testou. Cara, não deu certo, viu que não era. A gente fica, vamos falar das portas, por exemplo, as portas automáticas. Era um teste, era um produto que a gente entendeu que coligava com o nosso, fazia sentido para nós. Vim cá, testamos, vamos ali, fomos para o mercado, vendemos ali meia dúzia de portas, viu que não fazia sentido, cara, muda. É a gente ter mais orgulho do nosso futuro do que amor ao nosso passado. Exatamente. E não ter amor ao nosso passado é não se apegar em decisões que tá tudo bem elas não ter sido as decisões mais corretas para aquele momento. Então acho que o ponto é esse, sabe? Testa rápido, muda rápido e quando o teste der certo, se intensifica, cara, coloca Aí pressão, põe mais, traciona que vai, sabe? Também não adianta ficar põe mais energia e foco, né? escolhendo, esse é bom, mas eu quero escolher mais, eu quero ir pro próximo. Esse é bom, não, mas eu quero ir pro próximo. Não, escolheu, deu bom, cara, traciona, coloca energia, planta que de fato vai colher e vai encontrar resultado. Você consegue definir, assim, qual que foi o seu maior desafio nessa jornada até hoje e se continua sendo ainda o maior desafio com 300 colaboradores, ou hoje o desafio mudou, o jogo mudou? Cara, sem sombra de dúvidas, o nosso maior desafio está no nosso maior patrimônio, pessoas. Sem sombra de dúvidas. E aí, quando você está no início, você precisa de pessoas que estejam alinhadas contigo ali na mesma intensidade de dedicação, tá no mesmo propósito, para que você fure ali aquela bolha inicial do crescimento. E depois, quando você se torna grande, passa ali dos seus 50, 100 colaboradores, você precisa ter uma cultura muito forte. Porque imagina, são 100 pessoas que pensam diferente, mas precisam tomar decisões de forma semelhante. Então, Mesmo propósito, no né? mesmo propósito. Então, esse hoje foi e é, sem sombra de dúvidas, o nosso maior desafio. Pessoas, cultura, e por muito tempo, por não entender e ter aprendido com o negócio funcionando, por muito tempo, eu não dava a mínima ideia dessa história de cultura, não sabia nem se era de comer ou de passar no cabelo. Cara, mas como isso faz diferença? É, Como isso muda o dia a dia nosso da empresa? Quando você tem uma cultura muito bem definida. definida. Porque de qualquer forma você vai ter. Você abriu a porta, colocou duas pessoas diferentes ali, existe uma cultura ali que rege. Inserida, Só né? que por muito tempo, no nosso caso, ela não foi intencional. E essa cultura ocasional, e não intencional, fez com que nós errássemos bastante. Nós tomássemos decisões erradas no meio dessa jornada. E hoje, boa parte da minha agenda, diria que talvez 20% do meu dia, está voltado para a cultura da empresa. E isso com todos, né? Com os colaboradores, com todos os colaboradores, né? Desde o que vai lá no início, desde os gestores, né? Obviamente, a sua liderança é o seu primeiro filtro, né? Então, nosso contato direto ali está com a liderança. Mas a empresa como um todo tem que entender a mensagem que o diretor, que o proprietário, que o sócio está passando, né? Quem está ali na ponta. E quem faz cultura é o dono. Aquela história a empresa ser reflexo do dono, cara, isso é a maior pura verdade. Quem tem que regir como que a empresa funciona é o dono.
E assim, ó, nos momentos que a gente tem de lazer juntos, né? Hoje nós somos amigos, a gente tem alguns momentos de lazer. Eu vejo pra você assim, e é engraçado, né? Tanto que a gente é diferente um do outro, né? Todo mundo é diferente um do outro, né? E eu vejo pra você assim, eu vejo que às vezes você tem tantos desafios na sua vida, pela posição que você tá hoje, né? De empresário de sucesso, mas eu vejo que às vezes quando você tem um desafio, você tá ali tentando resolver, mas aquilo ali te dá prazer. Eu vejo que você tá fazendo por, sei lá, por querer fazer mesmo, sabe? E eu não me vejo na sua posição. Na verdade, eu vejo pra você e vejo assim, putz, esse cara é foda, né? Esse cara, ele faz porque ele quer, porque ele gosta, né? Porque ele sente prazer em fazer isso aqui que ele tá fazendo. E eu não me vejo assim, sabe? Eu não me vejo porque, pra mim, seria um desafio, assim, muito grande em relação a gerir, né, esse tanto de gente, esse tanto de pessoas, esses desafios que eu imagino que você tem no dia a dia, para mim isso não é algo que eu consigo imaginar para mim. Então, eu vejo para você, ainda mais com a idade que você tem, né? Você tem 27 hoje, né? 29 anos. 29. Tá, eu 29. achava que você tinha 27, então, mas tá bom, tá perto. Então, assim, 29 anos. Então, eu não me vejo, assim, com a maturidade que você tem para lidar com isso, né? Você meio que já respondeu, mas assim, de enxergar até que agora, realmente foi os cursos, foi Deus, foi você ter casado, foi seu pai. O que que mais te ajudou nessa maturidade que você tem hoje, para lidar com todos os desafios que você tem? O que que mais te ajudou, assim, se você fosse definir em uma única coisa ou vários detalhes aí que aconteceu com você na sua vida? Cara, sem sombra de dúvidas, os desafios nos forjam. Acho que esse é o ponto. E quando, de fato, eu assumi a empresa, além de estar ali na frente da empresa, a empresa ela significava o sustento financeiro da minha família. Então foi um momento ali que eu não podia errar. Existia uma responsabilidade muito grande. Então, todo esse peso, né, daquilo que eu estava carregando, e não só da minha família, eu e minha esposa, mas eu tinha meu irmão mais novo, eu tinha os meus pais, enfim, minha família como um todo, fez com que nessa jornada, os desafios, as incertezas, me forjassem a quem eu sou hoje. Então, acredito que, obviamente, na jornada, nós temos que nos preparar, nós temos que nos capacitar, mas existe uma frase que quando a gente traz para o lado relacional, é que você é responsável por aquilo que você cativa, né? Sim. E no nosso dia a dia, a gente é responsável por aquilo que a gente constrói. Então, esse peso dessa responsabilidade fez com que forjasse aí esse amadurecimento. E, cara, sem sombra de dúvidas, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. E é engraçado você falar isso. Talvez hoje você olhe para mim e fala, cara, vendo o que você vive, as decisões que você toma, os problemas que você tem, eu não te vejo aí. Eu olho para você e penso a mesma coisa. Isso é bom. Você entende? Assim, Sim, sim. existe um Leandro aí que nasceu com esse Leandro que faz o que gosta, que ama, que tem prazer. Cara, não tem nada a ver comigo. Faço, talvez entro numa negociação, tenho o meu lado comercial por necessidade. É uma necessidade. Sim. Mas pela posição que eu exerço. Mas das 8 às 18 eu lá me lidando com cliente, liga, desliga, bom dia pra cá, bom dia pra lá, cara. Esse cara não sou eu. E é por isso que a vida é tão bonita e linda, né, e mágica, né, porque nós somos diferentes, né, e é assim que funciona mesmo, E né. é isso. Na sua visão, quais são os principais pontos, né, para manter uma empresa rentável e em crescimento constante? Quais são os principais pilares, né, eu diria, para manter uma empresa, rentável e crescendo constantemente, né? Porque o foco nosso é esse, né? Você tem uma empresa, você quer que ela cresça e você quer que ela seja rentável, né? Quais são os principais pilares? Você diria que o que você diria? É organização, é processo, é desenvolvimento de novos produtos? O que você diria que são os principais pilares para que a empresa seja rentável e que continue crescendo ano após ano, igual a sua tem? Foco é o cliente, cara. Eu acho que o que nós precisamos todos os dias olhar e ter como foco são os nossos clientes. É ele que paga a conta, volto a dizer, no final do dia é o cliente que paga a conta, enfim. Então, para você se manter, continuar crescendo, você tem que olhar para a necessidade do seu cliente, o que ele precisa.
É até estranho eu te falar isso como do lado de cá, né? Porque eu tô falando para quem é de fato comercial e me ensinou muito. Mas o foco, eu acho que das 8 às 18 tem que ser o nosso cliente. E aí, olhando para o cliente, e eu precisando atender ele melhor, eu precisando ter uma entrega melhor, eu preciso de fato cumprindo com aquilo que eu tenho como responsabilidade, né? Se eu vendi, eu preciso entregar. Aí eu tenho que olhar para dentro de casa. E aí, olhar para dentro de casa é olhar para as pessoas. E a analogia que eu faço, e aí dentro de casa são 3 pilares, né? Processos, pessoas e ferramentas, né? Sim. Então, imagina uma analogia simples. Eu tenho uma rodovia, o carro e o motorista. Não adianta eu ter uma pista dupla com um carro velho e com um Schumacher dentro do carro, não Não adianta. adianta. Esses 3 pilares internos, eles têm que caminhar juntos. Pessoas, processos e as ferramentas. As ferramentas. É, até assim, na parte comercial, você já falou que isso não é o seu foco principal, né? Mas assim, qual que é o pilar em vendas da sua empresa? O que nunca pode faltar numa venda para o seu produto dentro da sua empresa, com a sua equipe comercial? O que que você acha que é o pilar principal para a venda e o que que não pode faltar numa venda? Você fala no sentido de uma negociação ou em relação Uma- ao produto? Isso, em uma negociação, né? Para que a venda seja rentável para a sua empresa, o que que não pode faltar, né, em relação a uma venda? Ela tem que ser bem negociada, ela tem que ter uma margem de lucro alta, ela tem que ser bem pensada lá no projeto. Como que essa venda tem que ser construída lá no início para que ela seja eficiente do início ao fim? Qual que é um dos principais pilares que você diria? Clareza na necessidade do cliente. Se a gente entende a necessidade do cliente, cara, tudo se constrói. Porque a percepção talvez do cara e do barato que vai fazer a venda ser rentável ou não ser rentável, é o quanto você está se conectando com aquilo que ele tem como necessidade. Então, se a base, o início tiver clareza daquilo que de fato é necessidade do seu cliente, eu tenho certeza que a partir dali tudo se torna consequência e consequências positivas, porque aí você consegue de fato trabalhar a venda, sabe? O que eu digo muito para o nosso time comercial é que você não é vendedor porque deu errado em outra profissão, não. Você é vendedor porque existe muita técnica em ser vendedor. A gente Exatamente, precisa valorizar isso. exatamente. Obviamente, existe o tirador de pedido, existe esse profissional, mas existe aquele vendedor com técnica, com método, com ferramenta, enfim, com tudo aquilo que de fato que a profissão existe. E a base disso é conseguir ter clareza. Sim. Eu costumo dizer que um dos principais pilares da venda, né? E técnicas de venda que funcione e é eficiente, é exatamente isso que você falou, é entender a dor do cliente. No entanto, que aí agora a gente chega no assunto que você estava falando, né? Que é você querer comprar algo que eu sabia que no momento não era o que você precisava. E eu tinha clareza disso, eu tinha experiência nessa situação, e eu te falei, Diogo, calma. Não é isso que você precisa agora. Você precisa se organizar aqui internamente, você precisa organizar a sua produção para depois você adquirir esse equipamento. Não vai adiantar nada. Aquilo que você falou da estrada. Não adianta nada você estar numa estrada boa, com um carro velho e com um piloto bom. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o que você falou faz todo sentido para mim, porque a venda bem construída, do início ao fim, ela é a venda que você entende realmente a necessidade do cliente e às vezes até quando o cliente tem a certeza do que ele precisa, porque naquela época você tinha certeza que você queria a máquina, né? Eu queria, ué. Por que você não me vendeu? A gente tem, como vendedores e como consultores, a gente tem que ter a clareza e assim, a paciência, né, de explicar para o cliente, falar, ó, isso aqui não vai funcionar bem para você, né? O seu produto hoje é a esquadria de alumínio principal, né? É a mesma coisa de eu ter uma casa num condomínio fechado em Goiânia, né? Uma porta de 6 metros e eu querer fazer numa linha que não tem nada a ver, É né? isso aí. Ah, porque eu vi em outro lugar, porque eu vi na internet e você tem a experiência e a clareza para você que aquilo não vai funcionar para mim naquele momento, né? Então, eu acredito muito nesse pilar, né, de vendas, que a venda lá no início ela tem que ser, eu falo que o vendedor ele tem que perguntar, tem que fazer as perguntas para o cliente assertivo. Por que você quer esse produto? Onde que você vai utilizar esse produto? Você vai utilizar muito? Você vai utilizar pouco? Vai ser utilizado todo dia? O que você espera de retorno desse produto, desse serviço? Porque pode ser um produto ou um serviço, né? Com Então, isso tem que ter bastante clareza lá no início para que você construa aquela venda e chega lá no final você entrega exatamente o que o cliente esperava.
tanto em resultado quanto de desempenho do produto, né? Eu acho que isso é bem importante, até por isso que eu te perguntei. E só completar até o que você falou, quando você entende a necessidade, quando de fato você entende a dor do cliente, e consegue executar aí todo esse processo de venda dentro da verdade, aí eu vou dizer o que aconteceu muito com a gente, você desenvolve ali relacionamento. É isso aí, Cara, e nada supera o relacionamento. não mesmo. Assim, você vai perceber que no dia a dia, né, no cliente recorrente, o cliente que volta, o maior pilar talvez não é tanto a melhor entrega que você fez. Talvez você pode até ter falhado ali na jornada, né? Existem alguns momentos que isso pode Sim, acontecer. sim, com Mas certeza. é impressionante como tem valor o relacionamento. E como que eu me relaciono se eu não tô sentindo verdade? Por que que nós Por que que eu não saiu de uma experiência só comercial ali, fornecedor-cliente, e se tornou uma amizade? Porque além daquela primeiro você entendeu a minha necessidade, e entendeu que a minha necessidade não era ter aquele equipamento naquele momento, mas a sua verdade ali fez até inconscientemente olhar para o Leandro e falar: "Putz, ele quer meu bem". E Sim, aí, enfim, aí a gente começa a desenvolver um relacionamento como pessoas. Enfim, aí nos trouxe aonde nós estamos hoje e no nível de amizade que a gente tem. Então, eh tudo é construção, né, é impressionante como as coisas se ligam. E o grande e a grande dificuldade nossa, talvez o grande desafio das pessoas que talvez ainda não tenham esse entendimento, é fazer essa ligação, né, de quanto uma coisa está preso à outra. sim, Não tem como viver separado. Cara, tem como eu tirar pedido, sim, de forma sem relacionamento, sem nada, de forma fria, call center. sim. Mas venda de verdade, cara, eu só consigo fazer se eu desenvolver É relacionamento. isso aí. E assim, no entanto que o primeiro tópico do meu curso é relacionamento e o segundo é o rapport, que é tão importante quanto para mim, porque se você não souber fazer a leitura do seu cliente, criar essa conexão, né, muitas pessoas chamam de rapport, mas é conexão. Se você não criar essa conexão com o cliente, para você dar continuidade nesse relacionamento, fica muito difícil. Você teve experiências com vendedores, né, que eu coloquei para atender você, e você várias vezes falava: "Leandro, não tem conexão, não encaixou, velho, não deu certo, eu quero que você me atende". Então, e muitos vendedores não têm, eu diria que até o conhecimento técnico, né, para gerar essa conexão com o cliente. É você olhar para o cliente e você analisar o que que ele está falando, que roupa que ele está vestido, o que que ele pensa, o que que ele quer para o futuro, né? Porque só de você analisar uma pessoa, o visual da pessoa, você vê o carro que ela chegou, por exemplo, eu vi que você está aí com a pulseira, né, com o crucifixo, eu já sei que você é religioso, né? Eu sei que você já tem fé em Deus. Isso já me diz muito sobre você. Né? A forma como você se veste, como você se fala, o carro que você anda, e isso é uma deficiência muito grande em alguns vendedores que eu vejo, né? Uma coisa que eu quero trazer para o meu método, né? Para ensinar os vendedores realmente fazer essa leitura para gerar essa conexão, porque aí é onde que eu falo, não adianta você ter o relacionamento, porque o relacionamento ele pode ter aquela durabilidade daquela venda, né? Você gerou o relacionamento ali daquela venda, começou a venda, terminou, acabou o relacionamento. Mas quando você gera conexão, aí acabou. Aí é aquele negócio de você compartilhar algo pessoal comigo, eu compartilhar com você, né? Você confiar, de confiar algo pessoal da sua vida para mim, né? Contar a sua vida, como tá sua esposa, seus filhos, convidar eu para passar o final de ano com a sua família na sua casa. Então isso aí é muito difícil de ser quebrado, né? Tem que ter uma quebra de confiança muito grande para isso se romper. E aí é onde que eu quero trazer realmente isso pro meu método, né? Que eu acho que isso aí é um pilar da venda que não pode faltar da gente aprofundar nesse assunto, né? Não pode faltar porque venda é servir, né? É, exatamente. Exatamente. Então, Servir. servir. É Então, isso aí. quando a gente, se aprofunda no servir, eh, como que eu sirvo sem verdade, como que eu sirvo sem me conectar, como que eu sirvo sem relacionamento. Então, são todas coisas que se agrupam e que faz a diferença. E aí tudo se torna secundário. Se a gente entende que isso é primário, entendendo que isso é primário, tudo se torna secundário. Cara, o preço é secundário. O produto é secundário, tudo se torna secundário, porque eu vou te usar ali como você como vendedor, então você é o técnico, né, quando você quer me vender algo, você que é o a autoridade ali sobre aquele assunto. Sim. Cara, eu vou te utilizar como meu conselheiro ali do produto, eu vou te utilizar como meu conselheiro ali na necessidade que eu estou vivendo, no problema que eu tenho, enfim, cara, e aí
tudo flui, né? Sim. É aquela história, né? Como é que você vai servir o outro sem se colocar no lugar dele, né? Então, a gente tem que Isso aí. olhar para as pessoas, né? E se colocar no lugar delas, né? É isso que eu gostaria de ter para mim, né? Que eu sempre falo nas nossas conversas, né? Se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria assim. Porque eu me colocando no seu lugar, eu vou meio que tentar sentir a sua dor, né? Saber onde você tá, né? Então, assim, teve algum momento, assim, que você tomou alguma decisão muito errada e deu muita M lá e, assim, como é que você lidou com isso? Em algum momento, assim, que você pensou em desistir ou pensou em sumir ou alguma coisa que você fez que deu muito errado, como é que você lidou com isso? Cara, sem sombra de dúvidas, nessa jornada teve muitos erros. Uhum. Claramente, em todos eles, nós temos sempre que tirar do limão a limonada, né? A gente tem que Sim, sempre buscar isso. Mas, cara, não tem como a gente viver a jornada que nós vivemos como empreendedor, no país que nós vivemos, enfim, na situação política e econômica que a gente vive e falar, cara, tomei a decisão certa. A gente vive um meio de instabilidade. Talvez a decisão era certa ali, naquele momento que você tomou, mas a instabilidade do mercado que nós estamos, do meio qual nós vivemos, faz com que talvez aquela decisão se torne errada. Compartilhando, por exemplo, ali em 2019, quando a gente começou a de fato ali galgar novos patamares, né? A gente sim, muda ali um pouco, nós decidimos fazer a nossa sede, que hoje é nosso prédio matriz. sim, Como essa decisão, que naquele momento foi errada, ecoou nos próximos anos, porque a gente pegou tudo aquilo que a gente tinha de reserva, de capital de giro e colocou em tijolos. Cara, importante, legal, é óbvio, gera uma segurança. Mas se aquele dinheiro tivesse no meu caixa, cara, eu teria muito mais tração para continuar crescendo. não teria sofrido tanto, né? Então, isso, por exemplo, é uma decisão que ela ecoou por muito tempo. Muito tempo a gente teve que financeiramente, aos trancos e barrancos ali, vivendo desafios, porque tudo aquilo que a gente tinha construído em 5, 6 anos, nós colocamos em um imóvel nosso, deixamos de pagar aluguel. Teve todos os seus pontos positivos, Sim. mas os negativos ali ecoou por muito tempo. É. Por muito Eu tempo. costumo dizer que toda situação na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, né? Mesmo que seja assim, a gente olha, nossa, mas que coisa negativa, que pesadelo que eu tô vivendo. Se lá no final você tirou algum aprendizado, você conseguiu colher alguma coisa positiva daquilo, então quer dizer que não foi tão negativa, né? Que gerou um aprendizado, gerou uma infraestrutura, né? Então naquele momento você passou uma dificuldade, mas hoje você tá onde você tá e usufrui dessa infraestrutura, né, que você tem. E na verdade hoje, lá dentro do nosso comercial, a gente tem a métrica lá que de 9 a cada 10 clientes que vão na empresa e conhecem a nossa estrutura fecham. É isso aí. Porque se assusta. Se É. tornou algo muito grande, algo muito bonito, uma estrutura de 10.000 metros quadrados. Então, ninguém sabe os perrengues que passou para estar de pé hoje. Mas Exatamente. a gente conseguiu pegar desse limão, que ecoou por muito tempo ali no nosso caixa, e hoje é um dos pontos, assim, talvez mais decisivos no fechamento de venda. É assim, é categórico. Cara, o cliente foi na Delta, ele fecha. Você sabe as imagens que ficam assim na nossa cabeça, né? Eu tenho várias imagens que eu tenho na minha memória, assim, de coisas que eu vivi na minha vida, né? Graças a Deus eu tenho esse privilégio de ter vivido muita coisa na minha vida já. Mas quando eu vejo aquelas imagens, assim, na internet, teve uma trend agora, um meme aí que teve no início do ano, que é como eu comecei, agora onde eu tô, né? E aí você vê lá o cara do Amazon, você vê o Elon Musk, né? Eu lembro de você sentado lá naquela imagem que você tem no seu computador, que você me mostrou um dia, sentado na lata de tinta, né? É uma lata de tinta, É né? lata de tinta. Com o computador lá, acho que estava fazendo o projeto, né, do galpão, alguma coisa assim. Decidindo aonde ficavam os perfis nas araras. Em depressão. Porque todo aquele estoque que a gente tinha, que a gente achava que era muito lá no galpãozinho pequeno, quando veio pro grande, sumiu. Sumiu. Liguei pro meu pai e falei, Não tenho cara, nada. quebramos. Acabou o estoque, não temos o que vender amanhã, enfim, Então, toda vez que eu vejo uma imagem dessa, né, eu lembro de você lá nessa lata de tinta sentado lá com o computador no colo. E aí a pergunta que eu tenho para fazer ela é em relação a isso. Teve algum momento já agora mais atual que você olhou assim e fala assim, cheguei, tô aqui, venci,
né? Agora é continuar crescendo, mas teve algum momento que você parou e pensou assim? Cara, compartilhei com a minha esposa, acho que tem umas 2 semanas. Nós fizemos, no dia obviamente no dia a dia a gente se mistura ali, se embola no meio dos problemas, dos desafios, acaba que a gente tem dificuldade de olhar para tudo que a gente construiu. Uma das perguntas que eu sempre me faço é: "Cara, quanto tempo eu demoraria para fazer tudo isso aqui de novo?". Porque a gente precisa reconhecer isso. Sim. 2 coisas que a gente precisa reconhecer: o tempo que a gente demoraria para construir isso tudo de novo e reconhecer que um dia você orou para aquilo que você está vivendo hoje. E eu sempre tento trazer isso na minha mente, porque os desafios, obviamente, os problemas, eles nos sugam, né, isso é natural Sim. do nosso dia a dia. Mas a gente fez uma mudança lá agora e é engraçado isso. Mas, de fato, quem é empreendedor vai me entender. A gente fez uma mudança e o estacionamento que era na lateral da empresa foi pra frente da empresa. Eu vi lá a Aí última vez que eu fui lá. e aí fez em alambrado e tudo mais. E aí, às vezes, eu me pego à noite, e eu comentei com a minha esposa, que eu lá do prédio, né, porque ele ficou na frente do prédio, eu lá do prédio, olhando para aquele estacionamento e vendo lá 1, 2, 3, 10, 12 caminhões lá estacionados. Cara, isso me dá uma liberação de, sei lá, de adrenalina, sabe, de um sentimento gostoso, um prazer, Prazer. fala: "Putz, deu certo", sabe. Obviamente que vai dar na segunda, vai ter um monte de problema, tudo de novo, enfim. O relatório financeiro que vem toda segunda-feira de manhã, a gente vive isso, cara, não adianta. Aham. Mas isso gera um prazer, assim, Prazer. gostoso, sabe. É igual um outro exemplo que, obviamente, a gente vive é quando a gente compra um carro novo. Cara, a gente estaciona o carro na garagem, não quer nem descer do carro, né, Você é quer mais ou ficar andando no menos carro o dia inteiro, a noite inteira, é né? Você isso quer aí. morar dentro do carro. Esse sentimento, assim, de realização, e ele é muito importante para nós, como empreendedor, porque é altos e baixos, né? Dias bons, dias maus, desafios, vitórias, perdas. Então, ter esses momentos de despressurização aí, de liberação de hormônio bom, de prazer, É bom cara, é bom demais. É bom demais. Enfim. demais. E a minha próxima pergunta vai de encontro com o que você está falando. Se você tivesse que começar tudo de novo hoje, o que que você faria diferente? Você mudaria algo ou você deixaria exatamente como foi? Não teria feito prédio. Esse, Não teria? obviamente, talvez buscaria uma estrutura alugada tão grande e bonita quanto é hoje, Aham. mas acredito que a gente, lá são, a gente não teve a oportunidade de explicar, mas lá são 4 operações hoje. A primeira, do atacado, que foi a que começou, a distribuidora, que início Sim. ali era local, para atender a região ali de Rio Verde, ela, no início dela, quando ela furou a barreira do sudoeste goiano e falou: "Cara, vamos vender para outros mercados", ela ficou muito tempo batendo carroceria em mercados que muito concorridos. Então a gente Sim. teve um lado ali, digo da minha parte talvez, de querer estar lá, porque os grandes estavam lá. Então eu olhei para Minas, falei: "Cara, eu vou Você para diria Minas". que era um pouco de ego ou não? Diria um pouco de ego, de porque estado pujante igual Minas, eu falei: "Cara, eu quero ir para Minas". E aí, Sim. cara, gastei muito tempo e dinheiro E ali batendo energia e também, né? energia gastando ali em Minas. Eu poderia ter feito o que a gente fez hoje, olhado para regiões mais afastadas, olhar para os, enfim, para cidades que realmente tinham uma necessidade. Então, hoje nós nos desenvolvemos aonde ninguém está indo. No início, eu quis me desenvolver aonde estava todo mundo indo. Então, isso teria sido uma das coisas que, olhando para a distribuidora, teria feito obviamente diferente. Foi muito gasto de energia. Olhando para a esquadria, eh, o início dela, nós tivemos muito a gente teve muito cuidado sobre qual cliente atender. E aí nós ficamos muito tempo ali no box, no box de banheiro, na janelinha, e tal, com medo com medo de acessar o cliente da esquadria, o cliente do alto padrão. Sim. Cara, isso fez a gente perder uns 2 anos, olhando para um mercado extremamente pujante, que é o mercado que nós estamos hoje, com medo de acessá-lo, porque, eu não tenho, talvez eu não tenho condição técnica, tal, enfim, eu coloquei alguns medos em cima daquilo que era de fato um grande desafio. Então, com certeza, eu teria feito de forma rápida, assim, acho que são 2 coisas que eu teria feito diferente. Teria sido um pouco mais ousado. Menos orgulho, menos ego e mais ousadia em alguns movimentos que a gente fez. Você diria também que, pelo que você falou, também um planejamento às vezes, né? Porque às vezes você acha que às vezes o impulso atrapalha também o empresário de querer fazer aquilo naquele momento ou planejar mais um pouquinho?
Você sempre foi um cara de planejar bastante, né? Com toda certeza. Eu acho que nada deve ser decidido no impulso. É. Porque as decisões são caras. Naturalmente, as nossas decisões, elas são caras. E você age por impulso e você erra, cara, você deixou energia, você deixou tempo, você deixou dinheiro, você deixou tanta coisa. Sim. Então, eu sou da análise. Meu perfil é analítico e eu acredito que toda decisão ela tem que ser baseada em dados. Só que às vezes o excesso, tudo tem que ser equilíbrio na vida, né? Equilíbrio, O é. excesso disso faz também que você tire um pouco a coragem, a ousadia. O momento que você está vivendo agora. O que você está Sim. fazendo para desenvolver tudo isso aqui? Cara, é coragem, é peito Coragem. aberto. É. Sabe fazer o que você está fazendo? Não, tô aprendendo. Entendeu? E aí, quando Tô você fica aprendendo. muito ali no planejamento, você não tem ação. Não tem Então, ação, tudo né? tem que ser um equilíbrio. Então, impulso, jamais. E tem Planejamento coisas na sempre. vida que você planeja, na hora que chega no momento, não adianta, né? Você vai ver que não ocorreu do jeito que você planejou, né? E você tem que ir do mesmo jeito, né? Não tem como você voltar para trás, né? Existem situações que estão sob o nosso controle e as situações que estão fora do nosso controle. E às Sim. vezes a gente fica planejando demais para controlar aquilo que está no nosso controle e esquece de todas as variáveis que vão acontecer no dia a dia que estão fora do nosso controle, né? Falando do nosso mercado, cara, executar a obra. Sim. Tem que ter um planejamento, tem que ter processo, tem que ter tudo isso. Mas, cara, a obra é um eterno variável, assim, É, na nossa tem vida, né? muitas A mão coisas que de não tá obra, é tá óbvio. sob controle, né? Então, as duas, tudo é equilíbrio. Acho que o Falando de grande uma ponto coisa é esse. natural, chuva, né? Se chover 10 dias, como é que você Cara, vai trabalhar na obra? 10 dias você seguidos. faz um compromisso, faz um contrato com o cara, que você vai entregar a obra do cara lá dentro da nossa realidade, né? Em 60 dias, coloca multa, porque você não vai atrasar, pô, 10 dias lá chovendo. Vai É, fazer o quê? eu Enfim, tenho o que fazer. a gente vive tudo isso. Tem alguma coisa ainda que você quer conquistar que ninguém sabe? Que ninguém sabe é difícil, né? Mas que as pessoas que estão nos assistindo aqui não sabem ainda. O que o Diogo quer conquistar ainda? A gente tem nós desenvolvemos uma visão. Há 7 anos atrás, em 2018, nós, juntamente com meu pai, nós tivemos uma visão desenhamos, né, escrevemos uma visão para esse ano de 2025, que nós estamos aí a 80, 90%, estamos no finalzinho, que tem sido o que está hoje no momento pulsando no meu coração, assim, é o que está, é a adrenalina que está sendo soltada em mim todos os dias, que é ter 10 filiais nas 10 principais cidades que nós atendemos. Então, estamos abrindo a 7ª, agora em Sinop, a 8ª sai ainda dentro desse primeiro semestre em Araguaína, e nós temos 2 a serem decididas agora para o segundo semestre. Então isso é o que o meu coração está batendo nisso, sabe, estou buscando isso, mudando a matriz, mudando Rio Verde, fazendo mudanças operacionais em Rio Verde, para que de fato esse crescimento seja sustentável, seja contínuo e não seja só um número, mas sim seja um crescimento verdadeiro para aquilo que a gente tem Sim. construído até aqui. Então é isso que eu tenho, tá lá estampado em todas as nossas comunicações, a empresa inteira sabe disso, mas hoje é o que está fazendo mais pulsar, sabe? Ter a 10ª nas 10 principais cidades que a gente atende. Bom demais. Maravilhoso. Eu tenho orgulho de fazer parte. E vamos juntos. Antes da gente encerrar, eu tenho mais 2 perguntas para você. E aí, lógico, no final quero te agradecer também. Mas para quem empreende e para quem quer crescer de verdade, né? Você teria alguma mensagem assim para quem quer crescer, para quem quer crescer de verdade, assim, só vai, planejamento, estudo. Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem hoje está empreendendo no Brasil e quer crescer de verdade, assim, igual você conseguiu fazer nos últimos 8 anos, qual que seria a mensagem? Encontre a sua verdade. Porque tudo vai fazer sentido a partir daí. Lembra que eu falei no início? Você escolhe a onda e você surfa a onda? Sim, Então, encontrar a sua verdade, eu acho que esse é o principal ponto para todo empreendedor. E a partir do momento que você encontra a sua verdade, você traduz isso num propósito, cara, aí é o seu trabalho de conseguir disseminar isso a todas aquelas pessoas que se juntam contigo na sua verdade. Acho que o empreendedor ele tem que entender que dentro da sua empresa não é uma instituição uma ONG que não tem ali uma governança, não. Dentro da sua empresa você é o dono, você dita as regras e é você que vai dizer como que essa empresa vai performar. Qual é a verdade dessa empresa? Então, para o empreendedor que está começando, cara, encontre a sua.
e gaste toda a sua energia, todo o seu tempo, gaste tudo que você puder em cima daquilo que você tem como verdade, porque eu tenho certeza que nada é mais recompensador do que o sucesso naquilo que é verdadeiro para você. Sim. Eu tenho falado muito que não existe o momento perfeito, né? Não existe o 100%. Se a gente for ficar esperando o momento perfeito, a hora perfeita, eu estar 100% pronto, eu estar 100% preparado, nunca vai sair do papel o projeto, né? Com certeza. E aí nesse você não estar pronto, você não pode terceirizar o seu propósito, você não pode terceirizar a sua verdade. Que é sua responsabilidade, né? É sua responsabilidade. E é É. isso. Diogo, para a gente finalizar, a última pergunta é como eu estou começando esse projeto agora, onde eu quero, né, eu quero desenvolver conteúdo digital, eu quero desenvolver um curso de vendas, né, que a gente deu o nome aí de Vendedor Pro, que é profissionalizar vendas, né? Na verdade é isso. A tradução do Vendedor Pro é profissionalizar a venda. Eu queria que você falasse aí rápido aí o que você acha de mim, né, como profissional, atendendo você esses anos todos aí, e dar a sua percepção do que você acha que vai ser esse projeto nosso aí, até para eu já começar aqui já pensar se eu preciso mudar alguma coisa, eu só posso continuar do jeito que eu tô aqui e evoluir dessa forma. Nós falamos aqui, né, sobre tudo que, como a nossa amizade construiu, então eu super sinto um orgulho gigantesco, porque eu sei que nesse projeto tá o teu coração, tá a sua verdade, tá o seu propósito. Acho que isso faz sentido com aquilo que você vem anos se preparando para fazer e agora encontrou o momento certo para de fato abrir o peito e fazer acontecer. E sobretudo, e esse orgulho vem por uma admiração absurda por tudo que a gente viveu e quem é o Leandro e quem é o Leandro além do CNPJ? Acho que isso é o grande ponto. E agora conseguindo traduzir isso, mostrar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ler o seu trabalho. Cara, eu tenho certeza, assim, a minha preocupação é você esquecer de mim quando der certo. Não vou Porque eu não. tenho certeza que isso vai dar certo, cara, porque é muito você isso aqui. E você foi esse vendedor pró em toda a nossa jornada juntos. São 8 anos sendo nosso fornecedor, 8 anos ao nosso lado. E você foi de fato esse vendedor pro. E você só está ensinando aquilo que você já faz há anos. Eu vejo você fazendo há 8 anos, mas há quanto tempo você já não faz isso? Então, eu tenho absoluta certeza do sucesso que vai ser todo esse, tudo isso que você está construindo, porque a sua verdade está nisso, o seu coração está nisso, e você não está em nenhum momento querendo ensinar aquilo que você não fez. Eu acho que esse é o grande problema hoje do mercado. Muita gente querendo ensinar aquilo que nunca construiu. Não, você construiu. Eu sou prova viva, a nossa amizade é prova viva disso, que você construiu e agora só está mostrando o caminho de como constrói aquilo que você já percorreu. É isso aí. Eu acredito muito, né? E por ter pessoas igual você, né, que a gente continua, né? A gente vê que realmente vale a pena, né? Vale a pena investir nas pessoas, né? E assim, eu sei que você é cristão, né? E a gente compartilha da mesma crença, né? Que é acreditar em Jesus Cristo, acreditar que Deus e Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Não existe caminho até o Pai sem ser através de Jesus, né? E eu sempre, em todas as minhas orações, desde quando eu me entendo por gente, que eu me aprofundei mais na espiritualidade, eu sempre pedi para Deus, Deus, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, mas por favor, não muda a minha essência, É isso aí. não muda quem eu sou, porque se for para eu ficar rico e virar um idiota, um babaca, não serve para mim, né? Eu quero continuar sendo quem eu sou, com o coração que eu tenho, e se for para ser assim, será no tempo do Senhor. E está acontecendo, né? Graças a Deus, hoje a gente tem. Nós somos provedores, né? Temos pessoas que a gente provém dentro da nossa empresa, e graças a Deus a gente gerou várias coisas através do nosso trabalho e acreditando que Deus tinha um projeto para a gente e a hora chegou, né? E agora é Galgar, né? Construir isso. fazer isso aí chegar em outras pessoas. Dinheiro, riqueza, não pode ser fim nas nossas vidas, né? Tem que ser meio. É isso aí. E ele sempre tem que ser meio. Quando ele ocupa o espaço do fim nas nossas vidas, né? Quando ele fica acima daquilo de verdade que nós somos, a gente deixa de ser quem a gente é de verdade, né? A gente foge aí da nossa identidade, enfim. E Se e, perde, e- né? A gente se perde, né? isso é muito visível quando, quando a gente encontra pessoas na nossa vida que são de verdade
e encontra pessoas na nossa vida que não são de verdade. E você é um dos caras que eu sei, confio, admiro, porque você é de verdade em tudo que você está fazendo. Obrigado, Diogo. Eu te agradeço aí por estar participando aqui, né, nesse novo projeto. Te agradeço por você ter se deslocado lá de Rio Verde para vir até Goiânia, conceder aqui essa entrevista aqui para mim nesse podcast. E espero que essa etapa aqui seja uma nova etapa, né, para mim, que você participe também. Não vou te esquecer não, pode ficar tranquilo, tem mais coisas para chegar aí, tá? Muito obrigado aí e vambora, né? Pra cima. Conte comigo sempre. Vamos para cima, o que você precisar. Tamo lá no Rio Verde, fazendo uma bagunça boa, quebrando uns vidros lá. Então, seu telefone vai tocar Vai e pode tocar ficar aí, eu vou tranquilo. atender. Só se estiver em modo avião, com a esposa, viajando alguma coisa, aí não atende não, aí não tem como. É Mas isso aí, tamo beleza. junto. Obrigado. Obrigado você. E aí, Rodrigão?